E aí, pessoal, eu sou a Ali, sou embaixadora Space Squad e hoje eu tô aqui com uma diferente, host diferente. Não é o Taveira, obviamente não é o Taveira, mas hoje eu tô aqui com a Aline. Olá, pessoal, um prazer estar aqui pela primeira vez, muito legal essa experiência, espero que vocês gostem também. Meu nome é Aline, eu sou desenvolvedora full stack e também faço parte do Space Squad, que é uma comunidade apoiada pela Rocket City, de pessoas que compartilham conhecimento em diversas formas. Então, tem essa iniciativa do Spacecast, com vários convidados. Também tem a iniciativa no Discord da Rocket City, que é o Space API, que são como rodas de conversa sobre vários assuntos diferentes de tecnologia. Tem o blog, tem o Meetup, que ocorre em várias cidades do Brasil. Então, com palestrantes, muito bate-papo presencial, lanchinho, essas coisas legais que a gente gosta. E tem muita iniciativa maneira, assim, a comunidade está super integrada. A gente vai colocar link na descrição, que também vai ter o link para inscrição, né? Se você quiser fazer parte do Space Squad, vai ter o link lá para você poder mandar a sua candidatura. Lá no finalzinho da página tem um link tem um botãozinho, tipo assim, fazer parte ou algo assim. E daí vocês podem fazer a sua candidatura e fazer parte do Space Squad. O Spacecast é um projeto do Space Squad e na descrição dos episódios sempre tem o link do nosso site, do Instagram. Tem também as redes sociais dos hosts e dos convidados. Então, se vocês entrarem aí na descrição, tem todas as informações necessárias. E qualquer coisa pode entrar em contato com a gente a todo momento. Beleza? Com certeza. E hoje a gente está aqui com um convidado ilustre, que veio daqui lá de longe, lá longe. Veio de Amsterdã. A gente está aqui com o Vitor, que também é Space Squad agora. A gente falou hoje no episódio bastante sobre como ele iniciou, como é que foi sair da área de jogos para entrar na área de programação web back-end, né? Como que foi essa experiência de sair do Brasil para ir para fora. E como que estava sendo para ele nisso de estar num local completamente diferente, num país diferente do país de nascença dele. E também é um outro episódio em que eu não sou a mais nova, então sub-20 é nós. E eu vou passar pro Vitor para ele fazer se apresentar. E aí, galera, beleza? Eu sou o Vitor, agora também parte do Space Squad, né? Entrei agora há pouco tempo. E, primeiramente, obrigado pelo convite aí, vocês duas. Foi muito bacana quando eu recebi o convite da Ali, muito feliz de estar aqui. Eu moro lá na Holanda, lá em Amsterdã, país lá no norte da Europa, negócio meio lá estranho, meio esquisito. Eu sou full stack software engineer lá. Eu hoje atuo numa empresa de educação, que é uma coisa que me dá um propósito para programar, eu acho muito bacana. E foi um papo muito bacana, acho que tem muito pra vocês tirarem dessa conversa, foi muito produtiva. E espero que gostem. Eu acho que minhas redes sociais devem estar aí embaixo, eu não sei na descrição. como é que funciona. Tá na descrição. Mas Sim. me acompanha lá no Instagram também, posto algumas coisinhas. E é isso, espero que gostem. É isso, pessoal. Vamos pro episódio de hoje. Partiu! Então, começa contando pra gente a sua história de longa data. Longa data, né? Muita experiência aí. Muitos anos. Muitos caminhos trilhados. Mas eu comecei de um jeito um pouco engraçado. Eu comecei programando mod, plugin para Minecraft. E de um jeito que foi muito estranho como aconteceu. Foi uma coincidência total. Eu tava num servidor do Discord, de um servidor de Minecraft que eu jogava. E um dos admins do servidor, ele pediu ajuda para desenvolver um mod pro servidor que era um servidor que usava esse tipo de addon no jogo. E aí, quando eu mandei uma mensagem pra ele, ele falou assim, eu sei fazer. Mas nem sabia, nunca nem sabia. Tenho experiência de 3 anos aqui. Nem sabia o que era e tal. Aí ele me falou, então, preciso que você faça isso, isso e isso. E aí depois eu fui entender também que ele não queria um mod novo, ele queria que a gente editasse um que já existia. E aí eu fui descobrir como é que fazia isso, eu li uns tutoriais, e como era um mod famoso, tinha até uns tutoriais que ensinavam a fazer o que ele precisava. Nossa. Só que o problema era o seguinte... Quando a gente programa em Java, que é a linguagem que o Minecraft é programado e a linguagem que eu programo hoje, justamente eu programo Java hoje por conta desse passado com o jogo, não dá para você editar o código-fonte do Minecraft, do Java. O código-fonte do Java ele é transpilado, ele é compilado para um binário que não tem como você editar. Tem como você editar alguns valores muito específicos em alguns programas meio ilícitos, que em tese é legal, mas nesse caso deu pra gente fazer isso. E aí quando eu descobri esse trem como é que fazia, ele me pediu pra fazer um novo. Como é que eu faço, né? Agora vamos ver, né, a prova.
E aí Aí um outro cara amigo meu, que ele também estava dentro desse servidor, ele ficou interessado e ele me mandou um curso de Java e um de plugin para Minecraft. Porque lá a gente tem dois tipos de coisas que você pode fazer para o jogo. O plugin e o mod. Sim. O mod roda tanto no client quanto no server-side. O plugin é só server-side. Então o plugin ele te limita um pouco mais, mas ele é mais usado, porque você não precisa instalar nada externo no cliente, né? O cara abre o jogo e pode jogar com o plugin. E aí, ele mandou um curso de Java e um de plugin na Udemy. E eu comprei os dois. Podia falar Udemy? Pode. Então, pronto. E aí eu comprei os dois e comecei a estudar, igual doido. Isso foi 3 anos atrás, em maio de 2020. Eu comecei a estudar igual doido e comecei a me apaixonar por aquilo. Eu nem sabia que existia outra... Java. Por Java. Ou seja, você tinha 16 anos. Tinha 16 anos na época. E eu nem sabia que existia outra linguagem, nem sabia o que era programação. Eu só queria fazer os meus joguinhos ali de boa, sabe? E aí eu comecei a aprender muito. Eu comecei a realmente entender o que estava rolando ali por trás. Comecei a entender os conceitos. Comecei a fazer mais coisas mais interessantes. Outros pedidos vieram vindo. E a partir daí eu comecei a fazer freelancing. Eu comecei a oferecer meus serviços. Porque esse servidor do Discord era um servidor relativamente grande. Tinha mais de 10 mil membros. Então, e eu ganhei a tag de desenvolvedor, porque no Discord, quanto maior é seu cargo no servidor, mais em cima você fica. Sim. Então, eu ganhei essa tag de desenvolvedor e muitas pessoas do servidor, que não eram da parte administrativa, que eram só membros comuns, começaram a me mandar mensagem me pedindo serviços. E eu comecei a cobrar por isso. Cobrava pouca coisa, tipo assim, R$30 um plugin, R$20 e tal. Bobagem, assim. Moleque de 16 anos estava feliz da vida. E aí eu comecei e vi que tinha mercado para isso, vi que tinha escala, vi que dava para começar a fazer mais coisa e começar a escalar um pouco mais. Então chegou um momento que eu estava atendendo 6, 7 clientes ao mesmo tempo e, sei lá, ganhando R$1.200, R$1.300 por mês fazendo plugin para Minecraft. E foi uma coisa que começou a me motivar muito a estudar mais e aprender mais, porque você tinha uma diversão, que era era programar jogando uma coisa que você gostava, era programar vendo ali na hora o que estava rolando, se aproxima um pouco do front-end, né? Porque você vê o que você está programando. Sim. E com 16 anos você não tem muito gasto, né? Na maior parte dos casos, né, Ali? Na maior parte. Então, foi muito divertido. E aí eu descobri que tinha mercado na gringa também e me migrei para o mercado na gringa, comecei a fazer freelancing em dólar, então o negócio escalou um pouco mais. E foi um momento muito divertido, foi um momento que eu aprendi muito do básico também da programação, porque a gente não tem nenhum framework. Hoje os frameworks de Java, principalmente, eles abstraem muita coisa, você não precisa codar praticamente nada na mão. Então, com o Minecraft não existe isso, você tem que fazer tudo na mão, você tem que implementar as coisas, os princípios de arquitetura, que acabaram me moldando para muitos conceitos que hoje eu acho muito importantes e aplico no meu dia a dia, né? E depois disso, eu comecei a entender. Eu entrei para o segundo ano do ensino médio, eu tinha passado mais ou menos um ano que estava programando, e eu comecei a entender que eu precisava achar uma forma de viver minha vida a partir da programação. Era o que eu queria, eu já sabia que era o que eu queria, só que eu sabia que não era o jogo que ia me dar um futuro, que ia realmente me colocar no mercado de trabalho. E a partir daí eu comecei a estudar outra coisa. E todo mundo falava que era front-end, né? Que tinha que começar por front-end, que era front-end que era o caminho. E deixei de lado tudo que eu tinha aprendido já no último ano e comecei a estudar front-end. Peguei lá o CSS, JavaScript, HTML e não consegui gostar. Fiquei uns 4 meses estudando e não bateu. E aí eu voltei para o Minecraft. Voltei a programar mais coisas já, voltei a fazer mais umas coisinhas. E depois de uns 6 meses, lá para o final do segundo ano, eu voltei para o front-end, mas aprendendo React. Então, eu já sabia JavaScript, HTML e CSS, e eu comecei a estudar React, que foi muito interessante, porque foi quando eu aprendi que o front-end não era só botar botão no site e colorir texto. Eu aprendi que dava para encaixar lógica, que dava para encaixar alguns outros conceitos um pouco mais estruturais, e aí eu comecei a me interessar de verdade por isso. E eu comecei a aprender, comecei a estudar mais, comecei a conhecer a Rocket nesse tempo também. Então foi muito interessante. Só que veio um problema, que eu fui pro terceiro ano do ensino médio. Derrota. E no terceiro ano do ensino médio, era em contexto de pandemia, eu sofri uma perda familiar um pouco complicada e não consegui estudar muito para o Enem e nem para programação, né? Não estava muito bem ali. Só que eu tinha que fazer uma escolha, eu tinha que de alguma forma,
sair daquela situação e começar a estudar porque eu tinha o vestibular para fazer. Então eu comecei... Eu não estudei nada até agosto. Eu só programava o que eu sabia, parei de estudar e só ficava brincando ali. Até voltei um pouco pro Minecraft, que era minha zona de conforto. E aí, ali para a porta de agosto, eu comecei a estudar para o Enem. Então eu fiquei até novembro, dezembro sem estudar nada de programação. Consegui passar na faculdade que eu queria. Eu passei na UFMG, que é uma das maiores faculdades do Brasil. Passei para o curso de Sistema de Informação, que era um curso excelente lá também. E eu voltei em dezembro, retomando meus estudos com front-end com React. Comecei a aprender algumas outras tecnologias mais interessantes também, alguns conceitos mais aprofundados. E depois que eu voltei, lembrei que eu sabia programar Java e falei assim, deixa eu programar um pouco disso também. Aí eu conheci o Spring, que foi um game changer na minha vida, porque até então eu só conhecia o front-end, era uma coisa que eu gostava, mas não tanto quanto eu gostava de programar com Java. Eu sou um pouco estranho, mas de fato. acontece. De fato. E quando eu conheci o Spring, eu me apaixonei totalmente. Eu achei muito bacana, era muito abstraído, era muito simples de mexer, era muito intuitivo. E eu gostava muito mais do back-end. Eu gostava daquela parte de tratamento de dados, de poder aplicar um pouco mais de conceitos mais low-level, que no front-end você acaba se limitando um pouco. Poder tratar com informações mais sensíveis, que no front-end você praticamente não trata. Então, isso ali me interessou muito. E foi quando eu comecei a procurar vagas de emprego, comecei a me posicionar no mercado, comecei a criar meu LinkedIn, comecei a me posicionar no GitHub. E foi quando eu fiz 18 anos. Eu fiz 18 anos dia 24 de março de 2022. E nesse momento eu já tinha feito um LinkedIn arrumadinho. Eu estava estudando na época Spring e React Native. Nossa, que foram as tecnologias que eu saí do React e comecei a bagunçar um pouquinho mais o que eu estava fazendo. E aí eu comecei a jogar no LinkedIn, me aplicar para vaga, e eu fiz uma coisa um pouco diferente, que eu comecei a abordar os recrutadores diretamente. Eu mandava mensagem para eles assim, estou fazendo isso aqui, mexo com isso. E um cara me chamou para uma vaga e comecei a trabalhar em maio de 2022 pela primeira vez, como full stack, mas mais com Java. E aí eu fiquei lá nessa empresa por uns 3 meses, quando eu conheci o meu CTO da empresa que eu trabalho atualmente lá na Holanda. E foi muito engraçado como eu conheci ele, porque lá na empresa antiga a gente estava fazendo um sistema que precisava de uma query muito complicada de banco de dados. E essa query não era uma query que a gente queria escrever na mão. Então a gente usou uma query DSL. Então, query DSL é basicamente uma maneira de você escrever queries, named queries. Então você vai escrevendo tipo assim, select, aí você manda o parâmetro da tabela, ponto from, e vai encadeando com métodos o que você quer escrever. E a gente estava com uma dificuldade tremenda nessa query, porque a gente não conseguia fazer, dava erro em algum momento, a gente não entendia por quê. E aí eu fui caçando o fórum de quem criou essa query DSL, né, esse projeto. E era um projeto chamado Blaze Persistence API. E eu fiquei caçando por um dia, sem brincadeira, o fórum do Slack deles. E no final do dia eu achei o fórum, mandei uma mensagem e aí um cara que era o dono da API, ele me redirecionou para outro cara, que hoje é meu CTO, e ele falou assim, esse cara aqui que criou essa parte que você está querendo mexer. Manda uma mensagem para ele que ele vai te responder. Aí eu mandei uma mensagem, a gente marcou uma reunião pro dia seguinte para ele me ajudar. Sem brincadeira, a gente ficou umas 3 horas em call para ele e umas 2 horas para ele só trocando ideia. A gente resolveu o problema e depois a gente ficou umas 2 horas só trocando ideia, só batendo papo. E no final era um bug da API mesmo, era uma falha deles. Caraca, era uma falha deles. E aí, aparentemente o cara gostou de mim. Uma semana depois eu recebi uma mensagem do CEO da empresa falando que ele queria marcar uma entrevista comigo. Eu fiquei em choque, sensacional, né? O CEO de uma empresa da Holanda me mandou uma mensagem falando que quer marcar uma entrevista comigo. Claro. E, tipo assim, como assim, cara? Aí eu marquei a entrevista, o cara muito divertido, muito engraçado, a gente trocou ideia. E aí, a parte mais engraçada é que o CEO marcou a entrevista comigo sem falar pro outro cara. Então ele não sabia, tipo assim, tava total fazendo surpresa. Uhum. E aí ele falou, conversou comigo, o meu atual CTO ficou uma surpresa, me mandou uma mensagem. E um dia depois mandou um contrato pra assinar. Eu falei assim, vambora, né? Ia ser lá usando os 18 anos. Desse jeito. Aí eu já entrei com uma vez prévia na empresa. Uhum. E no dia 1º de setembro eu comecei na empresa que eu tô hoje. Aí eu fiquei lá uns 2 meses do Brasil. Me veio a oportunidade de ir pra Holanda e falei assim, por que não, né? Tchau. Já tô aqui mesmo, fui embora. Me mudei pra lá dia 11. Sensacional. Cara, tem tanta coisa maneira na tua história que eu não sei. Mas eu vou perguntar uma coisa. Você nunca pensou em seguir em jogos? Eu
Nunca pensei. Eu nunca cheguei a ter a oportunidade e também nunca tive tanto interesse. Assim, eu gosto de programar jogos, mas não sei se... É diferente, né? Eu não sei se é um mercado que me agrada tanto, porque é um mercado que é muito... Você tem que se sacrificar muito, porque jogos você tem pedidos constantes, é uma coisa que te demanda muito tempo. E hoje eu vejo a indústria de jogos como um lugar muito hostil, sabe? Não saudável. Eles têm uma cultura de saúde mental péssima. Primeiro que no Brasil a indústria de jogos ela é realmente precária. Sim. E pra fora ela é difícil. Sim. Tipo, para um brasileiro entrar. Então, realmente... Imagino que... Assim, eu já pensei uma vez em entrar para a indústria de jogos, mas eu imagino que seja... É completamente diferente de você fazer mods para Minecraft e fazer um jogo do início ao fim. Sim. Tá ligado? Tem muita coisa que entra, tem muita questão de... Dependendo de onde você estiver participando, você vai fazer só o código, você vai fazer design, você vai pensar em game level, você vai pensar nisso, não vai pensar naquilo. E tendo a experiência de, por exemplo, desenvolvimento indie, onde você faz tudo... É desesperador, tá ligado? Só que o desenvolvimento indie você não tem um prazo. É difícil pra caralho. Então você fica 6 meses fazendo a primeira parte do seu jogo. E isso porque você tem tempo. Os caras na empresa de jogos, não. É uma semana e se vira. Entendeu? Uma coisa que eu acho sensacional é o fato de como os jogos acabam, às vezes, direcionando as pessoas para essa área de programação, como aconteceu no teu caso. E uma coisa que me chamou muita atenção do que você falou, eu acho sensacional quando você começa algo por diversão. Porque, assim, num geral, né? Vou estudar programação, como é que costuma ser feito? Vamos para a teoria. E aí você vai para a teoria, você fica vendo aquelas coisas, não vê a aplicação prática. Eu senti muito isso quando eu fui direto para a faculdade de ADS e eu via a teoria da faculdade e eu não tinha noção de como era aquilo na prática. Então eu via tudo aquilo e falava, meu Deus, como que eu vou aplicar isso na minha vida? Então, acho sensacional quem já começa, de fato, com a mão na massa e, a partir daí, vai evoluindo os estudos para uma parada mais teórica, mais estruturada, né? E vai caminhando, amadurecendo esse conhecimento. Mas começar pela prática, eu acho que é sensacional. Foi um ponto muito legal que eu gostei da sua história aí. Sim, e eu acho que, quando vai fazer uma faculdade, o meu conselho para todo mundo que pensa em fazer uma faculdade é você começar a estudar outras coisas antes da faculdade, porque quando você chegar na teoria, que a teoria da computação é muito difícil e muito complexa. Se você não tiver uma prática, você vai apanhar demais, porque você vai chegar com um monte de conceito que você nunca viu na vida, você não sabe nem o que está rolando, e vai chegar num nível que já é um nível universitário, que já é naturalmente mais difícil, então você vai acabar tendo um susto muito grande nesse aspecto de chegar de cara na teoria. Então, o que eu recomendo assim, para todo mundo que está querendo começar uma faculdade é pegar uns 6 meses antes de começar, uns 3 meses antes, e começar a estudar pelo menos alguma linguagem simples, para você não apanhar tanto direto na teoria, porque você vai apanhar se você for assim. E tem um outro ponto que eu adorei, acho que é uma coisa que eu quero assim, levar para a vida daqui, né? Que é o seguinte, você comentou sobre te perguntarem, eu preciso fazer tal coisa e tal, e tu falou assim, pô, eu faço, e tu não tinha ideia. Eu acho que essa coragem é muito legal, porque você tem um propósito. Você falou que você sabe fazer aquilo, você não faz ideia, mas agora você tem um propósito, você vai fazer aquilo. Então, você vai procurar todos os meios possíveis para fazer aquilo sair do papel. Sim. Porque a gente, às vezes, acaba ficando muito assim de, putz, quando eu estudar tal... Autocrítica. Eu sou muito assim, tipo, quando eu estudar tal coisa, eu vou fazer um projeto assim, assado. Só que quando você já tem, tipo assim, pô, já falei que eu faço o negócio, eu não faço, agora eu vou fazer. Então, você é só tem palavra, né? Exato, você tem um motivo pra agir. Eu acho isso muito maneiro e eu acho que é um pensamento muito, muito da hora, assim, de corajoso, de pegar e falar e fazer, porque realmente faz as coisas acontecerem. E aí, alinhado a isso, a questão da persistência, né? E de perseverança mesmo, de tipo, tu foi atrás de fulano, de Beltrano, para resolver um problema. E isso involuntariamente te gerou um emprego, mó maneiro, uma oportunidade internacional, porque é uma característica sua. E eu acho legal a gente desenvolver, porque eu entendo que nem todo mundo é assim, né? Naturalmente. Mas é um aspecto legal para levar em conta de
tentar desenvolver isso também, entendeu? De, ser curioso, perguntar. Encontrei aqui um problema, não vou ficar parada aqui. Não vou mais fazer isso porque encontrei um problema. Como é que eu consigo evoluir isso? Como é que eu consigo achar uma solução para esse problema? E, enfim, né? Não que isso vá gerar empregos internacionais como regra, né? Mas, te leva a outros caminhos e conhecer outras coisas. Eu acho isso muito bacana. Sim, e eu acho que você falou a palavra exata, que é a curiosidade. Eu programa há 3 anos e eu acho que a palavra que melhor define tudo que melhor define o que me levou a aprender tudo que eu sei hoje foi ser curioso. Então, imagino que seja com todo mundo que entra na programação, porque se você não for curioso, você para de aprender muito rápido, porque a gente tem muita coisa para aprender e é impossível você aprender tudo. Então vai chegar um ponto que você vai ter que ligar uma luzinha e falar assim, deixa eu entender o que está rolando aqui, deixa eu aprender uma coisa nova aqui, deixa eu ver como é que eu posso fazer isso daqui. E isso demanda muita curiosidade e muita coragem também, porque uma das coisas mais corajosas que existe é você assumir que você não sabe de algo. Então, quando você assume para si mesmo que, cara, eu não sei fazer isso, eu na minha condição atual não tenho capacidade, mas deixa eu ser curioso um pouquinho, deixa eu buscar como é que eu posso fazer. Então, quando você assume essa responsabilidade consigo mesmo, entende a sua posição, e não saber de nada não é nenhuma vergonha. E não saber o que você sabe que você não sabe não é nenhuma vergonha. Então, assumir essas coisas é muito difícil e demanda muito deixar seu orgulho de lado totalmente e assumir uma posição, cara, eu tô aqui como aprendiz. Vamos seguir esse caminho que é o que mais dá sucesso pra gente. É estudar e ser curioso e aprender. E uma outra coisa importante é ser proativo, né? Eu acho, porque Exato. Em qualquer área, imagino, que você pode estudar quanto for. Você pode aprender muito, você pode ser o cara mais foda, mas vai chegar um momento que você vai ter que botar a mão na mesa e falar assim, ou levantar a mão e falar assim, eu tô aqui. Olha pra mim, gente. Se você não for proativo de fazer um projeto pessoal, de você... Quem não é visto não é lembrado, né? Exato. Fato. Se você não for proativo o suficiente para fazer um projeto, para se aplicar para vaga, para mandar uma mensagem para um cara que você conhece que trabalha na empresa X, você não vai ser visto. Não adianta você saber muito e botar e ficar reclamando no Twitter que ninguém te contrata mesmo você sabendo muito. Não adianta, cara. Você tem que levantar a mão e falar, eu tô aqui, olha pra mim, gente. E você pode fazer de diversas formas. A forma que eu encontrei foi abordar recrutadores diretamente, mas você pode ter 1 milhão de jeitos, fazer conteúdo, postar post no LinkedIn, ajudar em projeto open source. Mas a proatividade é uma das características mais importantes que tem na nossa área, né? Até porque depois que você for empregado também, você vai ter que ser proativo de assumir novas responsabilidades, você vai ter que ser proativo de entrar em projetos que você não sabe exatamente como você vai fazer. E isso alinha também com a curiosidade de que se você só entrar em projetos de coisas que você sabe, só entrar em projetos que te levam para a zona de conforto, você vai acabar estagnando muito rápido também, né? Não vai aprender nada novo, né? Não vai aprender Isso que nada. você falou. E essa curiosidade, essa proatividade de você aceitar algo que você não sabe, por exemplo, o que você pegou aí de aceitar um projeto de mod, você nem sabia o que era. Te também dá aquele incentivo para você começar a aprender coisas novas. Então, você tem, por exemplo, tá dentro de uma empresa, tem a proatividade de pegar um projeto de uma tecnologia que você nunca viu. Beleza, você não vai ser expert na tecnologia. Mas se você sabe que você tem a capacidade de aprender aquilo, você joga, porque tudo vira uma experiência no final, né? Sim, sim. Com certeza. E é muito engraçado, porque eu acabei falando com vocês, vindo pra cá, né, que a semana passada eu assumi um projeto com Next, que eu nunca tinha programado em Next. Eu acho que os primeiros 2 dias eu fiquei lendo documentação e vendo vídeo no YouTube pra entender como é que funcionavam aqueles métodos. E foi mais engraçado ainda, porque nesse processo de você aprender coisas novas, você vai se frustrar muito. Você vai ver que você não sabe de nada. É uma montanha russa, né? Tipo, eu sei pra caramba. Putz, não sei nada. Exato. E o mais engraçado é que você vai chegar num ponto que você tá conseguindo implementar, você tá chegando, e você vai ver que tem uma falhinha ali que você não consegue implementar a sua solução, você vai ter que ir pelo outro caminho. E o Next, na versão mais recente, ele lançou o directory da pasta apps, né? Ele lançou a pasta apps, que é uma nova forma de fazer o roteamento, de fazer o CSR, uma forma um pouco mais atualizada. Só que a pasta apps ainda não suporta a biblioteca de componentes que a gente usa, que é o Material UI. E aí eu já estava no meio do processo, já estava funcionando bonitinho. Aí eu fui dar boot no server, o meu UI quebrou
inteiro. Nossa. Puta merda. Aí eu fui ver, eu pesquisei lá no GitHub Issues do Next e vi que era um issue global. Aí eu precisei voltar para pasta Pages depois de tipo, uns 2 dias de trabalho na pasta Apps. Nossa. Foi um trampo. Mas quando você assume um projeto que você ainda não sabe da tecnologia, você tá se assumindo também corrigir essas falhas, né? É Com assumir a certeza. responsabilidade de fazer escolhas difíceis, né? Nesse exemplo que você deu aí, realmente uma escolha técnica. É você saber que, beleza, é importante estar sempre atualizado? Sim. Mas o sempre atualizado está funcionando? Sim. Porque você pode estar usando a última versão do Next ou do React, mas às vezes uma biblioteca que você usa ainda não está atualizada para isso. E daí entra toda aquela decisão técnica de você ver, olha, vale a pena a gente trocar essa biblioteca ou vale a pena voltar a uma versão do framework, né? E é uma decisão técnica que, assim, não é fácil de tomar, mas faz parte da proatividade que a gente estava falando. De você assumir essa responsabilidade de um projeto, você assume, não, eu vou levar esse projeto até o final. Esse aqui é o meu filho. Então eu vou cuidar dele desde o começo, desde o fim. Eu vou fazer as escolhas importantes para ele, vou fazer as escolhas de tecnologia, de versão e de tudo mais. São muitas escolhas junto, mas quando você assume essa proatividade, você está automaticamente se abrindo para essas escolhas difíceis. E é aí que você aprende. É solucionando esses problemas que você aprende, né? E é aí que entra essa parte que é bem legal. Eu acho isso muito da hora. Maneiro. Eu queria ver com você, né, fazer uma pergunta em relação a como que era o seu inglês, né, nesse momento de... Porque, assim, não foi algo que você foi atrás. Tipo, agora, nesse momento, vou trabalhar pra gringa, vou focar aqui no inglês. Então, eu entendo que você já tinha aí um nível de inglês. Como que foi esse teu, tipo... Você, em algum momento, pensou que esse teu inglês te ajudaria a trabalhar fora? Foi algo pensado ou você já estudava antes? Como é que funcionou isso? Eu tive muita sorte nesse aspecto, que meus pais, eles me colocaram numa escolinha de inglês quando eu tinha 6 anos. Então, eu fiz escolinha de inglês dos 6 aos 13. O que, obviamente, me trouxe um conhecimento gramatical, um conhecimento da estrutura muito bom. Depois dos 13 eu parei de fazer, já tinha um conhecimento suficiente, já era, tipo assim, level C1 no inglês. E aí eu só mudei todo o meu ambiente para o inglês. Eu só assisto filme em inglês aos meus 10 anos, meu celular é inglês, meu computador é inglês, é tudo em inglês. Então, assim, eu não me preparei especificamente para nenhuma vaga, mas eu já tinha aquele conhecimento ali meio intrínseco a mim desde que eu tenho 13 anos, né? Claro que estava muito enferrujado quando eu peguei a vaga, e isso é outra coisa importante, que quando você vai pro... A gente tem essa pressão de que quando a gente vai para uma vaga internacional, a gente acha que eles querem inglês perfeito, que você não vai errar nada de pronúncia, você vai saber toda a preposição, mas que na verdade não é bem assim. Eles querem que você seja claro no que você está falando, né? Então, meu inglês estava longe de ser perfeito quando eu fui para lá. Ele estava muito enferrujado, meu sotaque estava péssimo. E então, assim, eu tive sorte nesse aspecto. Foi meus pais que me colocaram na escola de inglês quando eu era mais novo. E o que eu fiz para tentar me manter sempre atualizado foi só mudar todo o meu ecossistema para inglês, né? Acho que se você quer realmente aprender a língua, você vai ter que fazer esse esforço em algum momento de trocar tudo para inglês. E começar a conviver mais com a língua. E como que foi, assim, para você trabalhar no dia a dia falando inglês em termos técnicos, assim? Tipo, você já tinha costume de ler algo relacionado, né, para saber falar sobre a profissão, sobre explicar um problema que você está fazendo, ou entender as explicações, os termos do dia a dia? Como é que foi essa experiência? Passar do inglês da escolinha para o inglês técnico, que é completamente diferente. Você está falando sobre alguma coisa técnica da sua empresa, sobre processos e tudo mais, e do diferente você aprende o hi, how are you exatamente. na escolinha, né? Uma coisa que foi importante para mim, que quando eu aprendi o básico das linguagens que eu programo, os frameworks que eu programo, eu comecei a procurar só conteúdos em inglês sobre eles. Então, eu só consumia cursos em inglês, só consumia documentação em inglês, só consumia vídeo em inglês. Então, e isso foi antes de eu ter ido para a gringa. Então, quando eu comecei a fazer as minhas talks técnicas com o pessoal de lá, as minhas calls mais técnicas, eu já sabia todos os termos técnicos em inglês porque eu estava consumindo aquele conteúdo. Então, chegou num ponto, hoje, por exemplo, para mim, eu já estou lá há 9 meses nessa empresa, né? Para mim já é muito mais difícil falar coisas técnicas em português do que em inglês, porque acaba que com o tempo que você vai amadurecendo esse conteúdo técnico, acaba que é o conteúdo... Você só fala disso
na empresa, né? Porque, por exemplo, o português eu falava com minha mãe todos os dias. O português Só eu mais falava com linguagem meu do irmão dia a todo dia, né? As linguagens do dia a dia você acaba não perdendo, você acaba mantendo o mesmo nível e vai evoluindo o inglês, né? Só que no nível técnico, você perde totalmente o seu português porque você não fala mais tecnicamente com ninguém. Pelo menos eu não tenho tantos amigos muito próximos assim que são programadores. Então eu acabava não falando disso com eles. E aí eu falava só inglês. E quando eu falava com meus amigos que não eram técnicos, eu falava inglês também. Eles iam entender de qualquer jeito. Nossa, que o Vitor mó metido, né? Quer ficar falando inglês, não é nem isso. E aí foi bem natural, assim. Acho que se você consumir os conteúdos em inglês, vai acabar sendo uma coisa muito... que vai vindo com o tempo, sabe? Você acaba deixando um pouco de lado as partes técnicas em português. E querendo ou não, é o caminho que você vai ter que tomar. Porque a fonte mesmo do conhecimento da programação estão em conteúdos em inglês. As documentações são todas em inglês. Os readmes de GitHub são todos em inglês. Os podcasts com nomes muito grandes são em inglês. Os livros muito grandes são... Tem algumas traduções, né? Só que as traduções de livros de programação são péssimas. Péssimas. Traduz até termo técnico. Você Sim. fica... O que é isso? E até questão de erro também. Às vezes você dá um erro lá no teu código, você precisa resolver aquele erro para procurar. Muito melhor você procurar a resolução daquele erro em inglês, que provavelmente você vai encontrar, do que você tentar procurar em português, assim. Acho que... Stack Overflow, por exemplo, Exatamente. não tem nenhuma pergunta em português, praticamente. Eu nunca vi, pelo menos. Não, até tem, porque tem a versão lá em português. Sim. Mas, assim, é muito diferente, foi o que você falou, né? Da quantidade de conteúdo. É muito diferente a quantidade de conteúdo que tem em português e que tem em inglês. Então, acho que é muito importante, né? A galera... ter isso em mente e se desafiar mesmo. Tipo assim, sei lá, já tô tendo que aprender programação e ainda vou ter que fazer isso em inglês, ter que treinar. Mas aí, é uma parada que você vai treinar as duas coisas, mas que com o tempo você vai se adaptando e que vai fazer toda a diferença, né? Sim. É tipo assim, você não precisa do inglês para aprender programação, da mesma forma que você não precisa da matemática. Mas é um diferencial. É um diferencial, tipo, gigante. O inglês hoje eu falaria que não é nem mais um diferencial, viu? Eu acho que quase hoje está virando praticamente obrigatório. A matemática até passa, mas o inglês, quanto mais tempo se passar, mais obrigatório vai se tornar. Porque é como o mercado está indo, né? Assim, com certeza. Se internacionalizando cada vez mais. E aí, quando veio essa parada da tua oferta, né, de vaga na Holanda, já foi de cara para você se mudar para a Holanda? Já foi essa a oferta? Ou foi uma parada mais daqui do Brasil e com o tempo você mudou para lá? Então, como na época eu estava fazendo faculdade, eu estava estudando e não tinha nenhuma intenção de me mudar para fora antes da faculdade terminar, eu fui bem claro com eles, olha, eu topo demais, mas eu não vou me mudar, eu quero continuar aqui, eu quero fazer uma faculdade aqui. Minha vida é aqui agora, eu tenho que pelo menos mais 4 anos e meio, que era o tempo de faculdade, antes de eu ir. E aí a gente procurou uma empresa terceirizada que ela fazia justamente esse serviço de você... E uma política da empresa que eu trabalho hoje é que ele só tem developers no payroll, então só na faixa salarial. Então não aceita o PJ, não aceita o contrato, só com carteira assinada. Então a gente procurou uma empresa que fazia justamente esse serviço. Ela tem uma entidade na Holanda, então ela contratava a entidade da Holanda, uma pessoa física na Holanda, e eles tinham uma entidade no Brasil, uma empresa no Brasil, que me contratava. Então era tipo um middleware, assim, era um proxy. Então eu iniciei lá como CLT e eu fiquei assim pelos primeiros 2 meses e depois pelos primeiros 2 meses que eu tava na Holanda. Porque querendo ou não, quando você muda para um país, você tem o risco de querer voltar, né? Então a gente falou assim, olha, vamos segurar pelo menos os primeiros 2 meses esse contrato CLT e quando você tiver certeza que você vai vir para ficar aqui mesmo, a gente troca o contrato. Então eu só fui realmente e foi um passo meu. Eu cheguei e falei, eu quero me mudar. Eles falaram, tá, beleza, topa, escolhe a passagem que a gente paga. Aí te deram esse suporte. Isso que eu ia perguntar, te deram todo o suporte? Me deram um suporte muito foda. Eles me deram a passagem. Nossa, então, já começou bem. Sim. E aí eles me deram a passagem. Eu fiquei 2 semanas na casa do meu CTO, então ele me hospedou na casa dele. E depois eu fui
pro meu apartamento, que hoje eu moro com o irmão do CEO da empresa. Então a gente divide o apartamento. Contatos. Meu Deus. Gente, deixem as pessoas jogar Minecraft. Pode deixar, tá liberado. E vou falar uma coisa pra vocês. Na Holanda é um inferno achar casa. Tipo assim, é um dos mercados mais concorridos, o mercado imobiliário mais concorrido do mundo. É papo de 6 a 9 meses procurando casa. E o cara tinha um quarto disponível e ele vagou o quarto pra mim pra eu morar lá. Tipo, foi loucura total. Então eles deram muito suporte. E quando eu quis voltar pra cá também, porque eu voltei pra cá dia 26 de abril agora, pra passar 2 meses aqui antes de começar a faculdade. E foi por um motivo bem... querer dar um refresh na mente. Eu tava só trabalhando, muito focado em trabalho, não tava tirando muito tempo pra mim. E eu senti que eu precisava desse refresh, eu precisava de dar um restart na cabeça pra voltar lá bem, pra começar a faculdade também. E eles me deram todo o suporte também. Eles falaram, tranquilo, pode ir lá. E igual eu falei, a burocracia da Holanda para trabalho remoto é muito complicada, é bem chata. Então, só eles terem tomado esse passo de me deixar vir para cá também foi um suporte muito grande. Então, assim, na palestra que a gente fez lá do Meetup, o meu tópico foi sobre gerar valor, né? Sim. E quando você gera valor para uma empresa, ou quando você se mostra valioso e mostra que você tem um potencial de crescimento também, eles vão fazer o suporte possível para te manter lá dentro. E o único jeito de você ser uma pessoa capaz de gerar valor é estudando muito, e sendo proativo e se mostrando presente nas atividades, se mostrando capaz de realizar tarefas difíceis. Então, estudem. Sensacional. E voltando, falando de estudo, né? Você comentou que você passou para o UFMG. Sim. E aí agora você está morando na Holanda. Então, como é que ficou essa questão da faculdade? Então, no primeiro semestre que eu comecei em agosto a faculdade, né? E em novembro eu mudei, então não foram nem 3 meses de faculdade. No primeiro semestre só larguei. Eu tava torcendo, cruzando os dedos para não ser jubilado. Jubilado é ser expulso da faculdade federal, né? E a única forma de você ser expulso no UFMG é tendo 3 NSGs insuficientes, que é nota de semestre geral menores que 40%, ou 50% de falta no semestre. E eu tava torcendo para não ter 50% de falta, porque eu não fazia ideia se eu ia ter ou não. Então, eu só tava esperando receber um e-mail lá que eu podia refazer a matrícula pro semestre que vem. E deu certo, eu não fui jubilado. E aí o que eu fiz esse semestre foi só deixar minha matrícula trancada. Então eu tô matriculado lá ainda, mas tá trancado. Então não tem nenhuma obrigatoriedade de ir nas aulas. E isso foi inclusive uma dificuldade que eu tive, porque eu não posso trancar mais de 2 vezes a faculdade. Então só posso trancar uma vez. Então eu tá tomando esse passo de ir pra Holanda agora fazer faculdade é trancar a minha faculdade, é sair do UFMG, sabe? É tirar minha oportunidade de estudo aqui no Brasil. Então, é me comprometer a ficar na Holanda pelos próximos 3 anos. Então, você vai fazer a faculdade lá. O que é um passo muito grande para mim, porque eu passei 6 meses relativamente difíceis lá e eu tô me comprometendo a passar 3 anos, sabe? Então tá sendo um passo difícil, né? E grande para mim. E se você quiser voltar e fazer o UFMG, não consegue. Não, eu perdi a matrícula. Perdeu UFMG. tudo. Então, que é foda. A minha estratégia, não sei se é muito legal fazer isso com as pessoas que querem vaga lá. Não sei como é que funciona, mas eu vou tentar me matricular em uma matéria só e tentar achar uma matéria que o professor não cobre presença. Para não ser jubilado. Mas, assim, é um golpe de sorte, sabe? Não tem nenhuma garantia que isso vai funcionar ou coisa do tipo. Então tá sendo uma parada meio desafiadora. Foi difícil tomar essa decisão. E me conta um pouco do dia a dia lá de trabalho. Como é que é trabalhar na Holanda? O que você faz? Como é que costuma ser seu dia? A gente começa a trabalhar às 9. Então, é relativamente cedo, né? A gente tem uma daily às 10. E depois disso é código. A gente olha no que a gente tem para fazer, as pendências que a gente tem. E vai atacando cada uma. E lá a cultura é um pouco diferente. Eu senti que as pessoas são muito mais certinhas com o horário. Então, assim, 9 horas eles estão lá, 6 horas eles saem. E eles saem mesmo. Tipo assim, 5h57 eles estão arrumando a bolsa para sair. Então, eles são bem mais rigorosos com o horário. É no office, né? É isso que eu ia perguntar. É no office. A gente trabalha... Eu, pelo menos, trabalho todos os dias presencial porque eu tô, assim, em outro país, eu quero socializar e para mim é importante estar no escritório. Eu teria a opção de trabalhar 2, 3 vezes por semana em casa, mas eu prefiro ir no escritório. A maior parte dos meus colegas trabalham só 3 vezes no escritório. Mas é um ambiente totalmente diferente. Assim, você tem muito menos
proximidade com seus colegas, eu acho. Porque aqui no Brasil a gente não tem tanta proximidade assim como a gente teria com um amigo, mas a gente acaba tendo aquelas conversas, a gente acaba tendo umas fofocas. Não sei se isso é um impeditivo da língua, porque eu não falo holandês, que é a língua que todos os meus colegas do escritório falam. Eu sou a única pessoa que não fala holandês lá. Meu Deus. Então pode ser um fator limitante da língua mesmo. Aham. Mas eu senti um pouco de diferença nessa proximidade que a gente tem com nossos colegas. E, de novo, eles são muito precisos com o horário, então 6 horas eles estão arrumando. O que também foi uma dificuldade para mim, porque aqui no Brasil a gente tem um costume de trabalhar fora do horário de trabalho, de se puxar um pouco mais. Só que eu tive um pouco de sorte, porque o meu CTO, ele é totalmente workaholic. Ele trabalha muito. Tipo assim, ele trabalha bem fora do horário. Às vezes eu mando mensagem para ele daqui do Brasil 5 horas da tarde, ele tá respondendo lá 10 horas da noite. Então, a gente se entende muito nesse aspecto e eu gosto demais de fazer essas horas extras, assim, pelo fato de que eu aprendo bastante coisa, por interesse próprio mesmo. Então, a minha vida era basicamente trabalhar, fazer academia, tentar ler um pouquinho, fazer as coisas que eu gosto. Mas a vida da maior parte das pessoas era entrou no escritório 9, saiu 6 e é isso, sabe? Desapareceu. Desaparece. Não contate. Amanhã, no dia seguinte, 9 horas, eles entram de novo. E aí você falou que tem toda essa questão também da comunicação, né? Eu acho que é uma questão muito de cultura também. Porque o brasileiro, ele tem essa cultura de sair falando, e de fazer amizade, de tudo. E isso é uma coisa que dá pra perceber bastante quando você tá falando com o pessoal de fora do Brasil. Que você tenta puxar assunto e eles vão te picando no meio, eles não vão continuando, sabe? E eu acho que é uma diferença de cultura, assim, muito marcante. E aí eu acho que, não sei se você concorda, mas eu acho que depende muito da empresa de estar disposta a aceitar essa diferença de cultura. Sim. Porque quando você fala, não, eu vou contratar um brasileiro, você está contratando um brasileiro, um churrasqueiro, você está contratando um workaholic, ou talvez não. Você está contratando uma pessoa que 10 horas da noite vai te mandar uma mensagem porque ainda está tentando resolver o bug. E tem muita empresa de fora que não aceita isso. Tipo, você entrou aqui, agora você vai seguir o que a gente está fazendo aqui. E aí eu queria saber como que funciona na sua empresa para você se adaptar como brasileiro numa empresa da Holanda. Você falou que não fala holandês também. Então, tipo, já cortou aí metade da socialização que você podia fazer, né? E como que tá sendo para você de fazer essa integração num país completamente diferente? Sim. Para mim foi bem difícil, na verdade, no início, porque eu sou o único brasileiro lá. Eu sou a única pessoa não holandesa do time tech. Então, e a Holanda em si é um país bem arcaico, né? É um país menos atualizado do que países como a Alemanha, por exemplo, ou como a França, que são países que recebem mais turistas, que estão mais acostumados com essa cultura. Sim. Amsterdã até que tem bastante, uma grande parte da população de Amsterdã é turista, mas as empresas ainda são bem rígidas nesse aspecto. Então, para mim foi um pouco difícil, porque no grupo de WhatsApp, por exemplo, é tudo em holandês, as festas de empresas são tudo em holandês. Então, ao mesmo tempo que eu gosto muito do fato do meu CTO e do meu CEO serem muito próximos, a gente ter essa proximidade de ter o contato de todo mundo lá dentro, de ser uma empresa um pouco menor, a gente poder ter essa cultura um pouco mais próxima das cabeças da empresa, de eu ter essa proximidade com o meu CTO, dele ter me recebido na casa dele, eu ainda me sinto muito isolado no sentido office, sabe? No sentido Vitor, porque eu acabei tendo que me mudar totalmente também para me adaptar. E não foi o contrário. A empresa não se adaptou a mim. Sim. O que acho que é uma via de mão dupla, sabe? As duas partes têm que fazer o esforço. Mas eu, por ir por um país que é um pouco mais arcaico, por ir para uma empresa que é totalmente holandesa e não é internacional, tipo assim, zero internacional, eu precisei fazer bastante esforço para me adaptar. O que não é necessariamente ruim, porque você está numa oportunidade que... Com certeza, é uma experiência, bacana, né? É uma experiência. Experiência de se adaptar, que é outra skill que você tem que ter. E que demanda bastante coragem, né? Que é o que a gente falou. E curiosidade também para entender a cultura deles. Adaptabilidade. De fato. Isso. E ser flexível também é uma das características mais importantes, né, de um desenvolvedor. Então, nesse aspecto, foi um pouco desafiador também. Acho que essa viagem inteira foi um teste foi um teste assim para ver que eu estava disposto a aguentar. E acabou dando muito certo, assim. Hoje eu tô 100% adaptado lá com a galera, entendo algumas coisinhas de holandês ou outra.
já consigo socializar melhor, já consigo... E eles também foram se adaptando com o tempo, né? Já foram falando mais inglês. Quando entram no time de tech. Isso que é diferente, né, Angela, que eles falavam holandês e agora tem que se adaptar. E essa é outra coisa importante, quando você vai para uma empresa que a cultura é totalmente holandesa, você também tem que entender que não é um processo de um dia para o outro para eles, fato. Né? É um processo que demanda tempo, que demanda eles entenderem que está vindo uma pessoa internacional. E outra coisa que ajudou muito nesse processo foi que entrou um polonês no time. Aí ajudou. Aí você não é o único, né? Você não é o único, é. Sim, ele vai uma vez por semana só pro office, mas mesmo assim já dá uma ajuda, porque às vezes no Slack eles conversavam em holandês, aí agora tem 2 caras que não falam holandês. Então eles já foram se adaptando para essa nova cultura, Deixou sabe? de ser o alecrim dourado do Vitor. Agora tem outro também. É porque é até difícil, porque quando é uma pessoa só, comparado com, eu não sei, tem, sei lá, 20, 30 na sua empresa, pessoas. É de tech são 12. Ah, tá, então... No time, tipo, na empresa inteira são 150. Ah, então, mas tipo, imagina, 1 entre 20. 1 entre 20 não pouco, fala. Né? É bem capaz de eles pagarem um curso de holandês do que realmente... Porque realmente pedir pra você, pra todo mundo falar inglês. Porque mudar o costume e a cultura de uma empresa e de uma população, né, de umas pessoas, principalmente num país mais arcaico, é muito complicado, entendeu? Então, quando você não é o único, ajuda um pouco. Ajuda bastante. E não é bom que você tocou nesse assunto do curso de holandês, que agora eu estou estudando holandês também. E é justamente isso, você vai para uma empresa que quando você está trabalhando em remoto de uma empresa, ou quando você vai conversar com as pessoas da empresa, você tende a já ter uma noção um pouco maior de como é a cultura lá dentro, de como é que eles vão funcionar, como é que é a linha de trabalho deles, né? Então, quando você entra numa posição dessa, você já assume a responsabilidade de também se integrar à cultura, né? E não ficar lá só um cara reclamando que eles não te... Pô, e o churras? Exatamente. Pô, e o churras? Pô, vamos parar de falar holandês aí. e o pão de queijo? E o pão de queijo? Cadê? Pô, e vou falar pra vocês. Eu fui no restaurante brasileiro lá, eu me senti muito ofendido, cara. Sério? Eu sou mineiro, né? Você sabe como é que é. Ali. A gente é ruim, a gente é nervoso com comida. Não, tem 2 coisas que eu não aceito coisa ruim. Pão de queijo e doce de leite. De fato? Não aceito. E lá não tem doce de leite viçosa? Não tem. Eu levei 2 caixas, acabaram no primeiro mês, pô. A caixa de 600 gramas. Mas aí, eu fui no restaurante brasileiro. Restaurante bom, por sinal, comi uma tapioca lá. Aí eu cometi um erro. Pedi pão de queijo. Não, e aí eu falei assim... Você pede pão de queijo no Brasil que não seja de Minas Gerais, já é um erro. Não, aí... Você pede fora? Loucura. Não, eu cheguei em São Paulo, vi uma casa de pão de queijo aqui. Eu me senti meio até... Pô, tá brincando comigo, né? Derrota. Aí eu cheguei lá no restaurante brasileiro e pedi um pão de queijo. Aí eu falo, e a moça era brasileira do caixa. Eu falei assim, moça, eu sou mineiro, tá? Eu sou chato com pão de queijo. É bom mesmo? Aí ela virou e falou assim, olha, eu sou mineiro também. Não gosto. Não, eu sou mineira também e acho melhor do que o de Minas Gerais. Cacá. Eu já peguei pão de queijo, puta, assim, já fui pra cara. Mas era bom? Era pão de queijo ou era pão fingindo ser pão de queijo? Era pão de queijo, mas não chega nem perto do mineiro. Óbvio. De uma boca do forno, assim. Nossa! Não tem como. Cara, de todas essas paradas que tu falou, acho que veio muito na minha cabeça a questão das soft skills, né? Que eu acho que quem às vezes começa a estudar programação quer focar muito no técnico. E aí a gente fala assim, poxa, soft skill é importante, tal. Soft skill. Vou ficar assistindo autoajuda. Pra que eu vou fazer livro isso? De autoajuda. Sendo que, cara, só nas experiências que você falou, tem várias aí que estavam implícitas de adaptabilidade, de proatividade, flexibilidade, autorresponsabilização de não ficar reclamando. Cara, tudo isso que Pode ser que a pessoa não nasça com isso, não tenha um talento, mas que pode ser desenvolvido, todo esse mindset, toda essa mentalidade que, cara, é importante, não é só o técnico, é você ter se mostrar, sabe, de ter uma marca, um brand próprio e, enfim, botar a tua cara no sol, né, ser proativo mesmo. Então, eu acho que isso é bem legal de destacar, que, tipo, deem atenção para soft skill, né? Não fica só no técnico ali, focado, porque não é só isso. É toda a conversa, sabe? Toda a comunicação. Enfim, é muito importante falar disso também.
Sim. Eu ia falar para aproveitem a brasileirice de vocês. Aproveitem que são brasileiros e usem isso a favor. Porque até o mais tímido dos brasileiros já chamou alguém pro churrasco. Então, aproveitem isso, usem isso e melhorem isso. Aperfeiçoem essa parte. Porque a gente tem isso natural na nossa cultura. E é isso que o pessoal de fora tá vendo. Sim. É isso que eles veem no princípio. Nossa, esse pessoal aqui, ó, proatividade. Ele considera o projeto como um dele. Considera, não, isso aqui é nosso. Sim. Entendeu? Esse sentimento de nosso. Eu acho que é uma das coisas que, que eles mais veem em cima dos brasileiros, né? Que a gente costuma ver nas redes sociais e tudo mais. Com certeza. Às vezes, tipo assim, o técnico é aquilo, né? O técnico pode Qualquer ser um aprendido. faz. Mas a parte de comunicação... por exemplo, eu costumo postar coisas no LinkedIn e tal. E uma vez eu recebi uma notificação de um recrutador. E eu falei assim, nossa, mas eu ainda não estava na área. E eu falei assim, nossa, mas essa pessoa com certeza nem leu meu perfil, porque assim, eu tenho zero experiência técnica, não tenho experiência nenhuma, tem um recrutador me mandando mensagem, tá errado. E aí ele marcou uma conversa comigo e tudo mais, e aí eu fui conversar, assim, totalmente desesperançosa. E acabou que realmente ele tinha lido o meu perfil. Aí ele falou assim, poxa, eu vi seu LinkedIn, que você sempre posta, que você tá fazendo curso, que você é voluntária na Rocket City, né, no Space Squad e tudo mais. E eu achei isso muito interessante e tudo mais. Aí eu falei pra ele que eu não tinha experiência técnica, só de projetinho de comunidade, essas coisas assim. E ele falou assim, cara, mas assim, teu perfil tá bem bacana em relação à forma de se comunicar mesmo, sabe? De estar ali em equipe, de estar compartilhando conteúdo, essas coisas. Então, ele acabou nem levando em consideração o fato de eu não ter experiência técnica. Então, cara, é muito importante. Parece que não, mas aquilo que você tá postando no LinkedIn parece que ninguém tá vendo. Mas, cara, seja consistente. Precisa porque de um só pra ver, né? exatamente. De fato. Seja consistente que em algum momento faz sentido. E é legal que você tocou no assunto de LinkedIn. E pra gente já partir para uma finalização, explica pra gente mais ou menos como que você montou o seu LinkedIn nesse início, né? Você falou que deu um olhar a mais pro LinkedIn pra, sei lá, você não tava montando LinkedIn pra gringa, né? Você tava montando pro Brasil. Foi no Brasil. Mas como que você tava, o que você tava olhando? Dá dica, né? Algumas dicas de LinkedIn, é legal. Primeira coisa que eu fiz foi... Eu tinha uma meta do que eu queria estudar e do que eu queria aprender. E eu defini que, do momento que eu começasse a aprender, eu começasse a seguir esse plano, eu ia postar todos os dias o que eu estava aprendendo. Então, não precisava ser grande coisa. Eu podia postar, sei lá, fiz ali um counter no React usando um state ali. Eu ia postar no LinkedIn, uma explicação breve. Esse projeto faz tal coisa, usei tais tecnologias, fazer uma listinha. Os primeiros projetos tinham 2 tecnologias, 3 tecnologias. Aí, a partir do, sei lá, do 15º dia, 16º dia, já tinha uma lista de 10 tecnologias que eu tinha aprendido. 15 tecnologias que eu tinha aprendido. Então, foi escalando ao longo do tempo, né? E nas primeiras publicações, e uma coisa importante é que você pode marcar no LinkedIn os instrutores do curso, né? Sim. Então, na época, eu estava fazendo o Ignite, e eu marcava o Rodrigo. Em todas as publicações, ele comentava um negocinho. E esses instrutores, eles têm muitas conexões, né? Então, no momento que ele comenta no seu post, dá um like no seu post, começa a ser recomendado por outras pessoas. Então, assim, não se aproveitem disso, claro. Não fiquem marcando milhões de pessoas, mas marquem. Tipo assim, se você tá aprendendo com esse cara, não tem problema nenhum você marcar o cara, velho. Tipo, Sim. É uma coisa que também ajuda ele, porque você tá mostrando que uma coisa que você tá fazendo por ele aumenta o interesse da audiência dele no conteúdo dele. E, ao mesmo tempo, aumenta o seu engajamento, né? Então, nos primeiros posts não tinha ninguém. Depois foi subindo 20, 30, 40, 50, 60, 70 likes. E, ao mesmo tempo, E no meu perfil, assim, não tinha muita coisa. Tinha uma headline falando que as tecnologias que eu mexia. Em nenhum momento eu me colocava se eu era júnior, pleno ou sênior. Isso aí eu acho que o mercado que tem que decidir, tá? Então, não decida por você o que você é. Autoproclamado. Isso, deixa o mercado decidir o que você faz. A não ser que seja um sênior ou um tech lead, assim. Se você for um júnior ou pleno, deixa que o mercado decide. As empresas, elas vêm de forma diferente, cada cargo, né? E aí eu colocava a minha experiência como freelancer de Minecraft, colocava os projetos mais impactantes que eu tinha feito, que atingiam a maior parte do público, o que eu tinha estudado, as minhas certificações, que no geral não importam tanto, mas se você não tem nenhuma experiência de mercado, elas são a única forma ali que ele tem para ver o que você fez. Uma breve descrição do que eu tinha
Eu comecei também a fazer alguns artigos no Medium, com o que eu estava aprendendo. O Medium é uma plataforma de que você pode postar blogs e artigos, então eu tenho 2 ou 3 artigos lá publicados, que eu postava algum conteúdo mais técnico, que não era muito cabível ali no LinkedIn. Porque, querendo ou não, no LinkedIn tem muita gente que não é técnica, né? Então, que não quer ver aquilo. Então, eu fazia alguns artigos e postava que eu tinha publicado esses artigos. E eu tinha o link pro meu GitHub, que tinha todos os meus projetos. Então, nesses projetos que eu postava no LinkedIn, falando que eu tinha aprendido, eu colocava sempre o repositório do GitHub. Meu GitHub tinha um README ali bonitinho, que é um arquivo que você bota na pasta do repositório, que ele dá uma descrição do projeto, com o vídeo que fazia. Porque, querendo ou não importa o código que você está escrevendo, tá? Você pode estar escrevendo o código mais feio do mundo. Se você tem um vídeo bonitinho mostrando ali, o recrutador vai ver aquilo. Exatamente. Sabe? Então, assim, o recrutador vai ver aquilo. Só que, assim, óbvio que não adianta você ter um código todo cagado, porque quando o recrutador mandar seu GitHub pro cara lá técnico, o cara vai falar assim, esse cara que tá louco. Ele não vai ligar pro negócio bonitinho. Então, essa é uma coisa importante. E voltando para essa parte da soft skill que você falou, eu acho que é, assim, não é pra gente esquecer as hard skills, porque você saber coisa técnica é muito importante. Com certeza. Óbvio que não é pra gente chegar e falar assim, não precisa de hard skill, porque saber uma coisa a mais do que o seu concorrente vai te diferenciar, mas de nada adianta você ter as hard skills e não saber se comunicar e não saber mostrar o que você sabe. Então, e uma coisa que me foi muito importante para mim, acho que eu nunca contei isso, nem no Instagram. Inédito. Eu fui atleta de vôlei, né? Por 4 anos. Joguei vôlei, ganhei algumas boas coisas. Sim, eu joguei vôlei em algumas coisas. E uma coisa que mais moldou minha resiliência e essa persistência, essa coragem de querer sempre aprender mais foi lá em julho de 2019. A gente tinha acabado de voltar de uma competição importante lá no Rio, a gente foi em segundo. E aí ia ter o brasileiro. E eu estava dentro da lista dos convocados brasileiro, eram 10 pessoas. Só que uma semana antes do brasileiro, a gente contratou um canadense com 2,6 metros de altura. Porra! E eu era o último da lista de convocados. Aí cagou tudo. Aí eu fui cortado da lista pra entrar. E não foi culpa dele, óbvio. Foi culpa sim. minha, eu era o último. Eu tava ali atrás de todo mundo. E eu fui cortado do brasileiro. Aí meu técnico falou assim, você não vai. Chorou. Não chorei não, mas eu fiquei em choque. Fiquei assim, velho, nunca mais eu fico de fora de uma lista de convocação. Nunca mais. E aí, nesse momento, eu desenvolvi uma disciplina, uma persistência que são só experiências assim que você consegue, sabe? Eu tava na minha caixinha do Instagram, eu posto algumas coisas lá, e um cara me mandou uma caixinha falando que tava desanimado porque ele recebeu 4 nãos no processo seletivos contínuos, porque alguma outra pessoa preencheu a vaga. E é só assim que você vai aprender a levar não, cara. Levando não. E quando você começa a encarar a resiliência, é aí que você consegue ter a casca para desenvolver as outras soft skills. Você consegue desenvolver a casca de criar comunicação, porque para você aprender a se comunicar bem, você tem que ter se comunicado mal outras 20 vezes. Para você conseguir uma vaga, você tem que ter tomado não umas outras 20 vezes. Para você ser flexível, você tem que ter errado outras 20 vezes. Então, disso de soft skill, o mais importante que eu tenho para falar é aprenda a tomar não. Aprenda a falar, a ser ouvido assim, se tomar um tapa na cara, assim, sabe? E é só assim que você vai tomando não e tomando não e tomando não, que você vai aprendendo as coisas. Uma hora eu sim vem também, né? Uma hora eu sim vem. Boa. E é com isso que a gente termina o episódio de hoje. Sensacional. Cara, muito obrigado por ter vindo participar com a gente. Veio de Amsterdã, foi parar em Minas e aí tá aqui em São Paulo para gravar o podcast. Muito obrigado por ter vindo, amigo. Foi incrível o episódio de hoje. E falando um pouco mais sobre o Space Squad, todo mundo que está nessa mesa hoje é do Space Squad. A gente falou um pouco na introdução, mas na descrição sempre tem o link para você entrar no site. Lá no finalzinho tem o formulário, se vocês quiserem preencher, né? Tem na descrição também a rede social do Vitor, se vocês quiserem entrar em contato. Lembrando que o Space Squad, a gente está aqui para ajudar, então pode entrar em contato, mandar mensagem no privado, no Discord, certeza. Que a gente está ali sempre para responder vocês, né? Mais alguma coisa? Você quer dar uma mensagem final pro pessoal? Dar uma mensagem. Muito obrigado pelo convite. Claro. É um prazer estar com vocês e muito obrigado por quem está assistindo também. Muito legal. Obrigada, Vitor. Adorei o papo. Muito Deixa bom. aí na descrição também o que vocês acharam da belíssima e digníssima que hoje estreia. Porque a Lili também vai fazer algumas partes do podcast aqui do presencial e vai ser bem legal. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu.